Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Antes de mais nada, desejar muita força ao nosso amigo Luigi, inclusive um cara que acompanha o nosso trabalho há muito tempo e nós aqui acompanhamos o futebol do Luigi desde o Sub-11 do Palmeiras, né? Então, um cara muito querido por todo mundo e aí, assim, é um cara próximo da gente, dá pra dizer assim, né? Então, cara, fiquei realmente muito triste, muito revoltado com a situação que aconteceu na última quinta-feira. Todo mundo viu, né? A gente vai trazer hoje no vídeo os desdobramentos também, afinal de contas, na última sexta-feira a Leila falou, João Paulo Sampaio falou, isso repercutiu mundialmente até, né? E aí ofuscou, claro, a grande vitória do Palmeiras diante do Cerro Porteño por 3-0, inclusive com esse resultado o Palmeiras garantiu vaga na próxima fase, que já é semifinal da Copa Libertadores Sub-20. Então, daqui a pouco a gente vai sim falar do jogo, né? Vai trazer os gols, aliás, mais 2 gols do Riquelme, um dos grandes destaques, se não o maior destaque do Sub-20 na temporada, é o grande artilheiro da nossa categoria, e do Gilberto, né? Que deu mais uma assistência, e também do Eric Belé, que marcou seu primeiro gol na Copa Libertadores Sub-20. Como eu falei, infelizmente, o resultado do jogo, a grande vitória do Palmeiras foi ofuscada por conta de, infelizmente, mais um ato de racismo no futebol. E a verdade é que foi um jogo triste, um jogo esquisito lá no Paraguai, né? Não só, obviamente, por conta dos atos racistas por parte de alguns torcedores do Cerro Porteño. Daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens. Figueiredo e Luigi foram alvos, mas dentro de campo o clima já estava bem hostil por parte de alguns jogadores do Cerro, né? Logo no primeiro tempo, o personagem principal do jogo, Luigi, sofreu um soco pelas costas e aí o árbitro deu só amarelo para o jogador do Cerro Porteño. O Diogo postou uma foto depois no Instagram com um corte bem feio ali acima do olho esquerdo, teve que levar ponto e tal. Então, cara, foi um jogo, cara, surreal, né? Eu fazia tempo que eu não via um jogo desse tipo dentro e fora de campo, né? A torcida inflamada, jogadores batendo. Então, cara, o Palmeiras conseguiu sair com a vitória, mas isso nem importa tanto, né? Como eu falei agora há pouco. A gente vai trazer aqui os desdobramentos, vai trazer inclusive as cenas também, né? Inclusive com o Figueiredo saindo de campo, uma cena nojenta ali, né? Um torcedor, um criminoso ali que torce pelo jeito ali pro Cerro Porteño, uma criança no colo imitando macaco para nossa camisa 10 e minutos depois um outro torcedor cospe no Luigi, cospe no nosso capitão camisa 9, uma cena inacreditável. Depois ele vai conversar com o árbitro e, segundo as regras da FIFA, o árbitro deveria paralisar o jogo ou até encerrar o jogo, e ele continuou com a partida até o final. O Luigi foi aos prantos ali no banco de reservas, uma cena muito, muito triste. E aí chegamos à principal cena, a entrevista do Luigi no final da partida, onde o nosso camisa 9 foi gigantesco, e aí João Paulo Sampaio falou sobre isso, né? Muita gente queria que o Palmeiras abandonasse a partida no momento dos atos cometidos pela torcida do Cerro, mas ele falou bem, né? Se o Palmeiras sai de campo, a transmissão iria se encerrar, não iríamos ter essa fala importantíssima e gigante do Luigi. Então o Palmeiras foi até o final e vai até o final na Copa Libertadores Sub-20, né? Seria você baixar a cabeça para os racistas, né, cara? Você seria dar a vitória a eles. Então o Palmeiras, de repente, pô, vai sair da competição. Se o Palmeiras for eliminado, o segundo colocado talvez avançaria. O segundo colocado do nosso grupo pode ser o Cerro. Então você imagina, o Cerro vai até o final, ganha ainda essa competição. Não, vamos para cima, vamos ganhar mais um título nas nossas categorias de base. Aliás, um título que seria inédito na Copa Libertadores Sub-20. Já estamos na semifinal. Então vamos assistir, antes de mais nada, a entrevista gigantesca do nosso Luigi. E a gente vai ver agora o Luigi, inclusive. Vocês vão perguntar sobre o ato de racismo, sério, comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. Obrigado, Luigi. Bom, sobre os desdobramentos, na última sexta-feira, Leila Pereira deu entrevista coletiva, prometeu que vai até o fim, vai até as últimas consequências para que o torcedor ou o criminoso seja identificado, pague por isso, e também vai pedir uma possível
exclusão do Cerro Porteño da atual edição da Copa Libertadores Sub-20. Ao longo da tarde da última sexta-feira, o Alejandro, presidente da Conmebol, entrou em contato com a nossa presidente, falou que vai tomar sim medidas mais drásticas, então estamos aguardando, né? Aliás, parabéns para a Leila pela coletiva, que quando tem que elogiar, a gente elogia. Ela foi muito bem na coletiva da última sexta, foi firme, então a gente espera, né, que medidas sejam tomadas. A gente sabe também que nossos países vizinhos não têm o racismo como crime, né? Não, a injúria racial não é considerada crime, então a gente sabe que é difícil de acontecer alguma coisa, infelizmente, mas a gente lamenta totalmente, né, cara? A gente viu relatos, até o João Paulo Sampaio falou, o pessoal da comissão técnica do Palmeiras foi falar com a polícia no final do jogo, e a própria polícia falou que isso era normal, que isso era uma brincadeira. Então, cara, você vai... O que você vai fazer, né, cara? Chega a ser surreal, chega a ser revoltante, mas até aqui no Brasil, que é crime, a gente não consegue coibir isso, né? Tivemos um caso envolvendo o próprio Palmeiras, há 2 semanas atrás, contra o Mirassol, naquele jogo que o Palmeiras classificou para o mata-mata do Campeonato Paulista. O vice-prefeito de São José do Rio Preto chama também um dos seguranças do Palmeiras, né, ofende, comete um ato racista ali, a polícia estava na frente dele e o cara não foi preso, né? Então, você vai fazer o quê? Se a gente pegar lá no começo do ano, teve o caso do Léo Pelé lá em Curitiba, né? O Léo tá jogando no Atlético Paranaense e aí identificaram o torcedor que proferiu várias palavras. Aquele cara da torcida tava com um ódio impressionante no coração, cara, e a gente não entende, né, tanto ódio, tanta... Né, foi até assustador, foi triste demais de ver um vídeo, acho que vocês devem ter visto, e não aconteceu nada. O cara foi identificado, foi prestado depoimento ali, depois foi liberado, acabou. Então nem aqui no Brasil, que o racismo é considerado crime, a gente não consegue fazer nada. Então você imagina nos nossos países vizinhos. Mas a gente torce para que algo aconteça que pode ser simbólico, né? Muita gente não vai concordar com uma exclusão do Cerro Porteño, afinal de contas, um time que tem milhares de torcedores não pode pagar por 4, 5 criminosos ali, mas eu acho que algo drástico tem que acontecer para ser um marco, sabe? Para daí, sei lá, os criminosos pensarem 2, 3 vezes antes de cometer tal crime. Bom, sobre a questão de classificação, o Palmeiras chegou a 6 pontos ganhos no Grupo C, garantiu a classificação ao mata-mata, né, a semifinal da Copa Libertadores Sub-20, e o Verdão nesse domingo contra o Del Valle, do Equador, pode conseguir a melhor campanha. Tô gravando esse vídeo no sábado pela manhã, na sexta noite o Flamengo empatou seu último jogo, chegou a 7 pontos, né, o Palmeiras tem 6, pode chegar a 9, claro, não estão no mesmo grupo, só tô fazendo um paralelo ali para dizer que o Palmeiras pode conseguir a melhor campanha de todos na primeira fase, ali pode conseguir os 9 pontos dos 9 possíveis, né, o Palmeiras pode conseguir, portanto, mais 3 pontos nesse domingo. Já fica o recado para vocês, às 7 horas da noite, ou seja, 19 horas, tem Palmeiras e Independiente del Valle do Equador. Mais uma vez aí a Band Esportes transmitindo, o Sport TV e o canal Gold aqui no YouTube. Bom, sobre Palmeiras 3, Cerro 0, vamos para a parte que a gente gosta de falar aqui, né? Que a gente, aliás, gostaria de falar só disso, só de bola rolando. Então vamos trazer a escalação do técnico Lucas Andrade. Aliás, ele repetiu a formação que goleou o Blooming da Bolívia na estreia. Então o Aranha jogou no gol, com o Gilberto na direita, o Arthur na esquerda, a nova zaga, Diogo ao lado do Robson Jacaré. No meio, Rafael Coutinho ao lado de Figueiredo e Larsson. E na frente, esse trio também, que dispensa apresentações, Eric Belé, Luigi e Riquelme Felipe. E vou te falar que os 3 gols do Palmeiras foram muito bonitos, cada um à sua maneira. Vou trazer o primeiro aí, logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Teve uma linda tabela, o Riquelme Felipe pega a bola da intermediária, toca pro Eric Belé e se lança, né? E aí o Belé devolve na medida pro Riquelme tocar colocado e conseguir marcar o primeiro gol do jogo, abrindo o placar lá no Paraguai. Então, Riquelme Felipe, esse foi o 10º gol do Riquelme no ano. Ele viria fazer mais um no segundo tempo, então tá jogando muita bola o nosso camisa 7, né? Eu vou atualizando ao longo do vídeo os números, não só dele, mas também dos nossos outros jogadores. E poucos minutos depois o Verdão ampliou, e olha que bela jogada combinada de Larsson e Figueiredo, ó. Eles pegaram a bola desde o meio campo, foram tabelando, foram chegando próximos à área ali, e aí terminou uma assistência, a jogada, né, terminou com uma assistência do Larsson pro Figueiredo. Figueiredo bate de canhota, o goleiro espalma, o Luigi até tenta ali, e aí quem faz o gol, quem coloca para dentro foi o Eric Belé, então marcando seu primeiro gol na Copa Libertadores Sub-20, o nosso camisa 11, é mais um que tem feito uma Libertadores Sub-20 muito boa. A gente lembra que no primeiro jogo contra o Blooming ele sofreu pênalti, participou de outros gols, dessa vez contra o Cerro deu assistência para o primeiro e marca o segundo gol do Palmeiras, portanto, na partida. Bom, na segunda etapa, o Cerro se lançou, tentou algumas jogadas e logo no começo exigiu boa defesa do Aranha. O atacante deles tentou uma meia bicicleta ali, ó, e o Aranha fez uma bela defesa, mas o Palmeiras
Palmeiras teve chances também, chances até claras, eu diria ali, né? O Eric Belé saindo na cara do gol e parando no goleiro. Aí minutos depois o Belé cobra falta na área e o Figueiredo, quem aparece livre, mas coloca para fora. Então os dois times tiveram boas chances no comecinho da segunda etapa. E destaque para a primeira mudança do Lucas Andrade na partida, que foi praticamente a mesma, pelo menos o atleta que entrou foi o mesmo, né? Em relação ao jogo passado contra o Blooming. O primeiro jogador que o Lucas Andrade acionou para entrar, João Paulo, zagueiro de origem, que vem do Sub-17 e agora no Sub-20 tem se mostrado um primeiro volante, né? E aí você libera, né? Larson, Rafael Coutinho e Figueiredo, tanto que o João Paulo entrou no lugar do Eric Belé, e mesmo assim o time palmeirense não ficou mais defensivo necessariamente não, porque ele entrou como primeiro volante fixo e aí liberou os outros homens do meio. E aí o terceiro gol palmeirense, o gol que matou o jogo, aconteceu após uma cobrança de escanteio do Cerro, né? Porque aí o time paraguaio se lançou totalmente ao ataque, o Gilberto pega a sobra aqui, ó, e já aciona rapidamente o Riquelme. Felipe, não estava impedido, porque ele sai de trás do meio campo, e aí o Riquelme faz um golaço, né? O Riquelme, tanto o Gilberto como o Riquelme foram muito inteligentes no lance, e o Riquelme mostra velocidade, mostra faro de gol, mostra, deu um chute no vácuo ali, né? A lá Valdívia, foi bem demais o Riquelme Felipe, tranquilidade na frente do goleiro, uma calma impressionante para marcar o seu 11º gol na temporada, ó. Eu vou atualizar, portanto, os números, tanto de Riquelme como de Gilberto, ó. Vamos falar primeiro dele. Riquelme Felipe, cara, 2025 o Riquelme tem 11 gols em 9 jogos pelo Sub-20 do Palmeiras. No ano passado todo ele marcou 15 gols em 49 partidas. Então, nesse ano aqui, a média de gols do Riquelme Felipe é uma bola na rede a cada 68 minutos. Impressionante. E claro, o nosso camisa 11, Eric Belé, merece destaque também. Primeiro gol dele na Copa Libertadores Sub-20. Já são 6 gols na atual temporada, contando Copinha e Libertadores. Ele tinha feito 5 na Copa São Paulo, agora marca o seu primeiro na Copa Libertadores Sub-20. Então, com esses 6 gols, na verdade só o Riquelme tem mais que ele, né? Em relação a atletas do elenco Sub-20 do Palmeiras. Riquelme 11 gols, o Belé com 6, então são os dois principais artilheiros da nossa categoria Sub-20. Falei do Riquelme agora há pouco, vale lembrar também que o Riquelme é o atual artilheiro da Copa Libertadores Sub-20, com os 4 gols que marcou até aqui. E claro que a gente sempre atualiza os números do Gilberto, né? Porque todo jogo tem assistência do nosso camisa 2, dessa vez ele foi inteligente, né? Para acionar o Riquelme no último gol que vocês viram agora há pouco, tocou na hora certa, antes dele cruzar a linha de meio campo, então foi bem demais, mais uma vez o nosso camisa 2, e agora ele tem 12 assistências na temporada, isso em 9 jogos disputados. Isso é completamente surreal, tanto quanto os gols do Riquelme, que tem acontecido com naturalidade, né? O Riquelme tem finalizado muito bem de tudo quanto é jeito, o Gilberto segue com a perninha direita afiada nas assistências. Então é isso, fica o recado mais uma vez para vocês neste domingo acompanharem o último jogo da primeira fase do Verdão contra o Del Valle. Lucas Andrade pode até rodar um pouco o time, promover até a estreia do Cauã Lira, que é o único jogador de linha que não estreou ainda nessa Libertadores Sub-20. Tem o Luiz Sá, que é o goleiro reserva também, que não entrou em campo. Os outros todos entraram, inclusive contra o Cerro entrou o Antônio Marcos no segundo tempo, que não tinha estreado ainda. Entrou o Thiago, zagueiro, que também não tinha entrado na estreia contra o Blooming. Então ele vai rodando aos poucos o elenco, e agora, já classificados, ele tende a fazer isso ainda mais contra o Del Valle neste domingo às 19 horas. E uma última coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo é que a Leila está tentando encabeçar uma ideia interessante demais entre clubes brasileiros, que são os que mais sofrem com o racismo na Copa Libertadores da América, de que, se um time ou um jogador de um time sofrer com algum tipo de racismo, todos os times brasileiros abandonariam a competição, né? Então isso poderia, de repente, doer no bolso da Conmebol, até que eles tomem medidas finalmente mais drásticas. Aliás, foi bem legal essa união de clubes brasileiros soltando suas notas, né, desejando apoio ao Luigi, né, praticamente todos, desde os rivais até, clubes de todas as partes do Brasil, e até alguns atletas, né, até o Vini Júnior se posicionou, o Rony do Atlético Mineiro, eu vi o Oscar do São Paulo se pronunciando. Então, assim, muito, muito legal. Esse assunto, por ter repercutido tanto nos últimos dias, é por conta disso mesmo que o Luigi foi gigante na sua entrevista, principalmente ali, né, ao final do jogo. Então, parabéns mais uma vez ao nosso camisa 9, força ele, que ele possa continuar firme e forte nessa Libertadores Sub-20, fazendo o que ele mais gosta, né? Ele tá ali para jogar futebol, é isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante também, fechou? Tamo junto, galera, valeu, até mais!